Aqui começando essa edição do Giro das 11 com o meu querido Aldo Fornazieri. Vamos conversar sobre vários temas importantes. O dia de hoje sai o dado do desemprego também, 7,7%, um dado auspicioso. A economia dando bons sinais, mas a arrecadação do governo um pouco emperrada, segundo as explicações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, depois da coletiva, na coletiva que ele chamou no Ministério da Fazenda, por conta de dois processos gerados em 2017, um pelo STF e outro pelo Congresso, que provocam uma distorção na nossa dimensão fiscal. A gente vai falar sobre tudo isso e eu quero receber com todo carinho meu querido Aldo Fornazieri. Tudo bom, Aldo? Como é que você está? Tudo bem, Conde. Bom dia a você, aqueles que estão nos vendo, aqueles e aquelas que estão nos vendo e ouvindo. Aqueles e aquelas que estão nos vendo. O Aldo escreveu um artigo recente, acho que é uma semana atrás ou menos, semana né? Passada, Semana passada, sobre Gaza, que ele fez um chamamento muito bonito. Aliás, é uma coisa que eu sempre vinha reivindicando, né? Vamos subir um pouco esse tom no discurso e trazer mais emoção para que a gente possa ter alguma resposta da sociedade, né? Das autoridades internacionais. Ontem, o Mauro Vieira fez um discurso muito forte no Conselho de Segurança da ONU. Conta um pouquinho dessa tua experiência, dessa tua leitura desse genocídio, né, o Fornazieri? Não tem como chamar de outra coisa esse processo que transcorre lá em Gaza? Eu penso o seguinte, Conde. Eu me baseio muito num livrinho que dá para ler em 15 minutos, que é um livrinho do Hessel, que se chama Indignai-vos. Esse Stefan Hessel, ele era judeu, foi prisioneiro dos nazistas, conseguiu fugir, foi para a França e depois lá, inclusive, ele ajudou a redigir em 1948 a Carta de Direitos da ONU. E ele teve uma vida praticamente centenária, morreu há pouco tempo, e ele escreveu um livrinho que se chama Indignai-vos, que é esse livrinho que dá para ler em 15, 20 minutos. E ele fala da faixa de Gaza, ele esteve várias vezes em faixa de Gaza, né? E ele chama a necessidade de se indignar, inclusive ele foi acusado pelos judeus, sendo ele judeu, de ser antissionista, de ser antissemita, alguma coisa antissemita. Assim. Antissemita, e, inclusive, ele foi processado. Então, ele faz um chamamento, principalmente para a juventude, para que se indignem com a situação que estava em Gaza. Não agora, ele faleceu, acho que em 2011, mas em 2005, 2008, por aí. E eu penso assim que nós vivemos numa era eu digo para os meus alunos, nós vivemos uma era de almas mortas. Nós não podemos ser almas mortas com tudo que está acontecendo no mundo. Aí já é o Gogol, né? O escritor russo, né? Almas mortas. A violência, a degradação ambiental, as injustiças e assim por diante. E ali em Gaza nós vivemos uma situação de extrema injustiça. E não dá para não ter lado, porque eu já te falei uma vez que eu estou escrevendo um livro que se chama Moisés, o Profeta Armado, e ali eu discuto a teoria da liderança autêntica. E, para mim, a liderança autêntica, ou a opção autêntica, porque liderança autêntica implica também numa opção autêntica, ela implica se posicionar sempre ao lado daqueles que estão sofrendo injustiças, daqueles que estão aflitos, como diz lá o começo do Êxodo de Moisés. E quem está sofrendo injustiça, quem está sofrendo a aflição, são os palestinos, não só os de Gaza, mas também os da Cisjordânia. Quem que é o povo do Êxodo nesse momento? São os palestinos. Quem são os hebreus antigos da Bíblia que sofreram todo tipo de injustiça? São os palestinos. Só que, infelizmente, o êxodo dos palestinos não é rumo à terra prometida e da liberdade, mas é rumo à morte. É isso que Israel não olha para a sua história, que é significativa, mesmo que seja uma história inventada, quer dizer, e não olha e não tira as lições da história. O próprio Arão, que era irmão de Moisés,
ele dizia que os hebreus eram um povo propenso para o mal, para o pecado. E parece que continua propenso para o pecado. Então, Conde, eu acho assim que tem que ter uma posição clara, e essa posição clara implica em estar ao lado dos palestinos, porque eles são os que sofrem agora e estão sofrendo um massacre que é inaceitável para qualquer consciência moral do mundo. Aliás, nós estamos assistindo o mundo inteiro, as populações, né? Não as autoridades. As autoridades vão a reboque daqui a pouco, né? Mas Sim. As populações se manifestando massivamente nas ruas, nas cidades, pró-Palestina, em prol da Palestina, inclusive nos Estados Unidos, inclusive os próprios judeus Sim. americanos, europeus, russos, né? A diáspora, né? Transcorre no mundo todo, mas dentro do próprio território ali ocupado, né? Invadido por Israel, eles também se manifestam. Eu quero ler, eu coloquei aqui na legenda o comecinho do artigo do Aldo Fornazieri, eu quero ler para vocês, para a gente continuar nessa toada aqui, comentando um pouco essa questão do genocídio que transcorre ali na faixa de Gaza. Diz o Aldo Fornazieri: quando a tempestade de bombas cessar, quando o rugido de morte dos tanques e canhões se aquietar, quando os prédios deixarem de queimar e de ruir, sobrará uma coisa. Quando as valas comuns de mulheres e crianças não forem mais visíveis, quando não existir mais terror nos olhos das meninas e dos meninos, quando o choro e os lamentos não forem mais ouvidos, quando os gemidos de dor se apagarem, sobrará uma coisa. Quando os generais tiverem sua sede de sangue saciada, quando as análises do realismo político e militar se apagarem na palidez dos tempos, quando a falha justiça dos homens estiver morta, quando Biden, Netanyahu, seus ministros e estrategistas virarem pó, sobrará uma coisa. O que sobrará, Aldo Fornazieri? É o juízo da história. Quer dizer, porque veja o seguinte, que no nosso dia a dia, principalmente os homens políticos, os homens públicos, eles se esquecem que há um juízo final para eles. E esse juízo final não é quando eles estão aqui na Terra, mas é o juízo da história. E ele é implacável. Eu leio muito história e, de modo geral, a história ela condena os soberbos, os violentos, os tiranos e glorifica os humildes, glorifica aqueles que sofreram injustiças e assim por diante. Então, esse governo de Israel, esse momento histórico, esses governantes que se omitem, eles terão que passar pelo tribunal da história. Claro que a história tem muitas interpretações, mas existe uma interpretação majoritária, e eles serão condenados. Parece que eles se esquecem disso, os generais se esquecem disso. Como eles são vistos? Eu penso que todo político que queira fazer algo significativo na sua atividade, ele tem que se preocupar com o que vai sobrar da biografia. E o que vai sobrar da biografia dele vai passar pelo tribunal da história. Então, eu acho assim que eles vão ser moralmente, eu acho que hoje já são condenados moralmente, porque a maioria da opinião pública ela está se erguendo contra esse genocídio, mas historicamente eles vão ser terrivelmente condenados pela história. Parece que não tem o dia de amanhã, né? Parece que passa, como dizia aquele ministro do meio ambiente brasileiro, né? O Ricardo Salles, passa a boiada, eles vão passando o trator. Agora essa questão de invasão por terra. Agora, todos os analistas com quem eu converso, Aldo, eles destacam o seguinte, que Israel já perdeu, quer dizer, os analistas que têm um certo... enfim, que não são submissos a essa ordem discursiva internacional que sempre coloca Israel como vítima, né, de um processo. Então, eles dizem que já perdeu, né, simbolicamente, moralmente, como você também está dizendo. O que você pensa sobre o que pode esperar? Quer dizer, porque a gente vai vendo, ninguém aguenta ver criança sendo assassinada todo dia na TV, ao vivo e a cores, né? Fora nas redes sociais, que também as imagens que não passam na TV convencional passam nas redes sociais também. Quer dizer, é impossível. Eu estava comentando aqui em outras oportunidades que se a internet não consegue frear a mentira,
o discurso de ódio, ela também não consegue frear a verdade, né? Nós estamos aqui no YouTube falando sobre essa questão desta maneira. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Aldo. Então, veja o seguinte, quer dizer, essa guerra ela tem várias leituras possíveis. Por exemplo, ela tem a leitura da situação política interna de Israel, tem a leitura da situação política interna dos Estados Unidos. O Biden tem um limite evidente de ação pela situação política interna dos Estados Unidos. Tem o aspecto da relação entre Hamas e a autoridade palestina, tem o contexto do mundo árabe que estava se aproximando de Israel, e tem o problema geopolítico. Então, tem inúmeras leituras. Essa guerra, que envolve um pequeno trecho de terra, ela se tornou centro da política mundial. Então, veja o seguinte, quer dizer, politicamente Israel está derrotado, exatamente porque houve um juízo, a condenação moral que se fazia inicialmente ao Hamas, pelo ato de violência que ele praticou contra a população civil de Israel, se inverteu completamente. Se inverteu contra Israel e, em grande medida, em favor do próprio Hamas. Não é só em favor dos palestinos, que eu acho que é uma opinião geral, mas o próprio Hamas ele está começando a ser visto de forma diferente. Porque o conceito de terrorismo ele varia de acordo com as circunstâncias, ele não é um conceito fixo. Lembremos que o Nelson Mandela era terrorista, que o IRA era terrorista, que as Farc eram terroristas, e depois passaram a ser vistos como grupos políticos institucionalizados. Não, legítimos, digamos assim, não institucionalizados, mas que buscaram uma legitimidade pública, inclusive perante a ordem estatal internacional. Eu penso que o Hamas imprimiu uma dinâmica revolucionária que vai além do terrorismo. O que é uma dinâmica revolucionária? Ele está em busca de uma legitimação revolucionária, porque ele desencadeou movimentos de massas que o legitimam, por exemplo, faixa de Gaza, as populações árabes, as populações europeias. Mesmo aqui no Brasil, nós, mal ou bem, estamos fazendo alguns atos significativos nos Estados Unidos, em Londres, que aconteceram grandes manifestações, na Austrália, no Oriente e assim por diante. Então, você percebe que se desencadeou uma dinâmica de massas, e as dinâmicas de massas, sejam elas vitoriosas ou não, são dinâmicas revolucionárias que vão além do terrorismo. Então, o Hamas conseguiu esse efeito. O que vem, qual que é o desdobramento dessa guerra, ninguém sabe. Parece que Israel está determinado a continuar um massacre até o fim, uma guerra de extermínio. Inclusive, ontem o ministro sugeriu o deslocamento definitivo de toda a população de Gaza para o Egito. Então, que é absolutamente condenável pela ONU como um crime de guerra. E eu acho assim que a opinião pública mundial tem que levantar a consigna de que o Netanyahu e seus ministros envolvidos nessa guerra e os principais generais tenham o seu tribunal de Nuremberg. Quer dizer, eles têm que ser levados ao Tribunal Penal Internacional e eles têm que ser julgados como criminosos de guerra. Então, essa é uma pressão que tem que ser feita. E penso também que nós, aqui no Brasil, devemos exercer uma pressão para que o governo rompa relações diplomáticas com Israel, como fez a Colômbia. Você acha que já passou da hora de fazer isso? Já passou da hora, quer dizer, nós não podemos o Brasil não pode ser conivente com isso que está acontecendo. Quer dizer, o Brasil está tendo uma postura justa, digna lá na ONU, inclusive incisiva, com um papel muito destacado, mas tem que ir além. Não dá para manter relações diplomáticas com um governo, principalmente com um país que tem um governo que é um governo de extrema direita, que tem ministros fascistas, para não dizer nazistas, dentro desse governo que vem e pregam o extermínio dos palestinos. Aldo Fornazieri aqui no Giro das 11, sempre um prazer muito grande receber o Aldo. Olha, Aldo, daqui a pouco eu vou receber aqui a Cássia Bechara, que é do diretório, da Direção Nacional do MST e da área de internacionalização do MST. Ela é responsável, né, coordenadora do processo que possibilitou ontem o MST doar 2 toneladas de alimentos para os brasileiros que estão em Gaza. Eu estou dizendo isso porque eu quero te perguntar como é que você vê o comportamento do governo brasileiro,
das entidades, da esquerda brasileira, diante desse evento, desse genocídio, que, na verdade, mexe com toda a política do mundo todo, que eu acho que mobiliza justamente a questão até ideológica, né? Partidária, enfim. É preciso que se haja uma posição. Você acha que está faltando alguma coisa para o Brasil? Não, o eu Brasil acho que o Brasil, de modo geral, agiu corretamente e foi muito elogiado, inclusive no contexto internacional, pela ação que ele teve na ONU, exigindo a abertura de corredores humanitários e um cessar-fogo, no mínimo, humanitário. Eu acho que tem que agora ir além. Eu acho que tem que exercer uma pressão muito forte sobre o governo de Israel, declarar isso publicamente e, no limite, romper relações diplomáticas com Israel, ao menos temporariamente, até que esse governo genocida perdure. Eu acho que os movimentos sociais, como o MST, o MST sempre teve uma a ação destacada, até porque eu tenho um afeto muito grande, que os meus primos são do MST, são lideranças do MST no Brasil, o Rascunho, que é o Milton, agora, infelizmente, ele foi para o governo, eu acho que deveria ter continuado no MST. Enfim, eu acho que o MST está fazendo a coisa certa, a solidariedade. O que falta para mim na esquerda brasileira? Falta ela convocar um grande ato em favor dos palestinos, porque os atos que saíram até agora, eles foram médios, né? Então, não há um engajamento efetivo dos partidos e das entidades na convocação de um grande ato. Eu até peço para que os partidos e as entidades da sociedade civil se articulem para chamar um grande ato, porque essa pressão da opinião pública global é que pode fazer a diferença, porque ali essa questão vai ser decidida na força. E a opinião pública é um elemento de força, de pressão internacional sobre Israel, sobre os Estados Unidos e sobre aqueles que apoiam ou fazem vistas grossas para esse genocídio. O povo na rua impõe respeito e assusta qualquer governante, inclusive Bidens e Netanyahu. Né? Você percebe o seguinte, Conde, por exemplo, a Turquia, que tinha a Turquia, a Jordânia, assim por diante, que tinham posições oscilantes e até de aproximação com Israel. O presidente turco ele está fazendo declarações extremamente fortes contra Israel agora. Sábado teve uma manifestação lá, não sei se você viu as imagens, são impressionantes. Calculam que mais de 500 mil pessoas foram às ruas em Istambul. Então, a opinião pública que está virando a opinião dos governantes. Então, isso é decisivo para que haja... Por isso que o Hamas conseguiu imprimir uma dinâmica revolucionária a esse problema todo. Então, se nós fizermos um grande ato aqui, é muito significativo. E veja, além disso, só uma outra questão, Conde. Essa disputa, ela não é só uma disputa internacional, ela é uma disputa interna também. Porque aqui dentro está havendo uma polarização. E a esquerda tem que se perceber disso. E ela tem que se engajar ativamente em torno desse problema. Porque existe um problema político-moral global e também porque existe uma disputa política interna. Antes que a esquerda precisa... Eu estou achando fantástico esse teu chamamento, quer dizer, o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, né, grandes cidades do mundo, não podem ficar atrás de Nova York e de Londres, das manifestações gigantescas que eles fizeram, até de Istambul, até de Paris, né? Até, acho que na Alemanha... Austrália, Sydney, provavelmente, né? Sydney. Na Alemanha também, grandes manifestações. Antes que a direita organize uma manifestação em prol do Netanyahu, né, Fornazieri? Porque daqui a pouco a gente vai ficar olhando, e eu acho que, enfim, tá no radar. Isso precisa ser pensado para o Brasil. E assim, a posição, não só do governo, mas como da população brasileira, ela tem muito peso hoje na geopolítica, né, o Fornazieri? Com certeza. O Lula, ele tem esse poder, né? Tem, porque o Brasil ganhou uma relevância internacional, na política internacional, por essas mediações, por essa tentativa de buscar uma saída, pelo esforço que ele fez no Conselho de Segurança da ONU e tudo mais. Então, o Brasil está sendo olhado pelo mundo.
nesse sentido. E se ocorrerem grandes manifestações aqui, isso vai chamar também a atenção do mundo, com certeza. E aí, vamos fazer essas E aí, manifestações? vamos cutucar os partidos ali, vamos pressionar. Nós somos um elemento de pressão sobre os partidos e sobre as entidades da sociedade civil. Elas têm que fazer sua parte, porque nesse momento é um momento que dizer que a indiferença ela é criminosa. Sim, a indiferença nos torna cúmplices. Aliás, é o que está acontecendo com muita gente, inclusive aqui o público que nos acompanha, nosso coletivo e tal, as minhas próprias experiências. Não sei você, mas a gente vê tudo, a gente adoece. Eu estou adoecendo. Sim, é terrível, é terrível. Eu estou vendo a covardia. A Isabela, que você já chamou para entrevistar aí, ela me passou os links de alguns endereços de Instagram lá dos próprios palestinos de Gaza. O que você vê lá é devastador, devastador, é impressionante. Eu até estou evitando de olhar. Pois é. Bom, vamos continuar com esperança de que esse processo possa ser interrompido. Você sabe que as coisas vão acelerando, escalando, inclusive declarações fortes dos países árabes ali, todos, você destacou a Turquia, e eu creio que daqui a pouco, dada a dificuldade, né, o exército israelense está confuso, estão em pânico, porque essa invasão por terra não é trivial, né? Um lugar, um território que tem 500 quilômetros de túneis e que tem os melhores soldados do mundo, que treinam desde 5 anos de idade, né? Como é os israelenses, a informação que eu tenho é que o exército israelense não é bom no combate, ele é bom na tecnologia, né? Sim. Ele tem essa... Agora, no combate direto, os combatentes do Hamas estão treinados assim, muito mais bem treinados do que os israelenses. Aldo, posso falar um pouquinho de política nacional com você? Aproveitar claro. Um pouquinho aqui? Vamos lá, vamos lá. Nós tivemos essa polêmica, falsa polêmica, em que o Lula mencionou uma possível mudança na meta fiscal para 2024, e o Haddad ontem deu uma coletiva. Eu sei que você é muito próximo do Haddad, né? Participou da campanha do Haddad, Prefeitura de São Paulo e tudo mais. Eu fiquei muito impressionado com a coletiva do Haddad, porque ele revelou os gargalos que restaram de governos anteriores para um caos fiscal que tomou conta do Brasil. Ele está tentando arrumar, dá trabalho, agora ele não opta por soluções fáceis. Que balanço que você faz dessa polêmica ou falsa polêmica? Bom, eu acho assim, de fato a polêmica é falsa, mas o Lula tem que ter mais cuidado. Eu sempre digo isso. O presidente, porque veja o seguinte, quando eu coordeno um curso que se chama Estratégia e Liderança Política, que é um curso sobre liderança. Quando um líder age ou fala, ele tem que pressupor quais que são as consequências da sua fala. Então, ele tem que ter extremo cuidado. E, embora eu acho que o que o Lula falou não é nada demais, ele não mediu as consequências da sua fala. Então, muitas vezes, você tem que evitar falar até mesmo aquilo que é correto, porque pode causar um prejuízo. Então, a ação e a fala de um líder, principalmente de um presidente da República, tem que ter sempre um sentido estratégico. Mas, tudo bem, eu acho que é tudo consertável e tal. Agora, o momento é difícil, né? Porque eu acho que o sentido da política econômica do Haddad é muito correto. Eu acho que boa parte da esquerda não entendeu o problema do déficit público no nosso tempo, que acha que... Quer dizer, veja o que aconteceu na Argentina. Descontrole inflacionário, juros altos, porque você tem que levar em conta os outros atores, e não apenas a tua vontade e aquilo que você acha que é correto. Porque aquilo que você acha que é correto, em tese até pode ser correto, mas se você vai aplicar, provoca um desastre. E aí passa a não ser correto. Então, me parece que essa é a visão que o Haddad tem, que é uma visão correta. Então, eu acho que tem que perseguir esse equilíbrio fiscal, e aí, se não é possível, eu acho que tem que fazer uma política de redução de danos. Parece que é isso um pouco que o Haddad está falando. E, evidentemente, que tem gargalos que impedem, e aí tem responsabilidade do Congresso, responsabilidade do Supremo, e assim por diante, mas tem também uma responsabilidade do governo.
Eu acho que se é para cortar, o governo tem que cortar privilégios. E passa governo, vem governo, passa governo, e ninguém se atreve a cortar privilégios monstruosos que estão incrustados no setor público. E o gasto mal feito, tem muito gasto mal feito. Então, eu escrevi, eu acho que num artigo, que o Haddad e a Simone Tebet deveriam desenvolver um plano nacional de eficiência de gasto público, porque o gasto público é muito mal feito no Brasil, em todas as instâncias, do município ao Estado à União. Então, ali são medidas que podem atenuar, digamos assim, o problema do déficit. Agora, se tiver que mudar, infelizmente vai ter que mudar. Então, eu acho que o Haddad tem essa sensatez. A política, de modo geral, está correta, porque veja o seguinte: se aumenta o déficit, vai aumentar o juro. Como é que fica? Aí você não pode querer o paraíso com todas as benesses. Então, você tem que fazer um cálculo. O que é mais prejudicial? Nós sabemos que, historicamente, a inflação ela abate o salário dos mais pobres. Então, o que é menos pior? Em política, quase nós sempre escolhemos o menos pior. Então, vamos apoiar a política do Haddad e vamos ver onde que é preciso, talvez, fazer algum ajuste. Perfeitamente. Deixa eu trazer o comentário do Marcelo Lacerda, que está dizendo: o professor, o Brasil tem moeda própria, o Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas, o Brasil não dolarizou a economia do país, a Argentina fez isso há décadas com sucessivas trocas de moeda. Está aqui registrado. Aliás, eu nunca sei para que serve 350 bilhões de dólares em caixa e que não se usa para nada. Quer dizer, é só para fazer, só para fazer caixa. Quer dizer, não, é um dinheiro que fica parado, né, Fornazieri? Não, Esse colchão, hein? Ele não fica parado, mas é uma segurança que o É Brasil uma tem, né? segurança, só É isso. uma segurança, porque se você tiver, se você não tiver reservas digamos assim, o déficit público aumenta, o risco país aumenta. E aí os juros aumentam, a contratação de novas dívidas aumenta o custo e assim por diante. Então, quer dizer, quando você tem 350 bilhões em caixa, você tem uma garantia frente à contratação da dívida pública que você vai fazer. Quer dizer, o risco país é menor. Sendo o risco país menor, quer dizer, a economia ela tem mais chance de desempenhar bem. Quer dizer, essa que é a questão. Veja, os Estados Unidos estão com déficits sufocantes e a cada ano correm o risco de parar o governo porque não tem mais dinheiro. O Brasil não tem esse problema. Então, veja o seguinte, quer dizer, nós temos que evitar isso e temos que ter garantias de que aqueles que vão investir no país, eles não vão sofrer solavancos. Me parece que o Brasil tem boas garantias, mas tem que melhorar o desempenho do déficit fiscal. Aldo Fornazieri, eu quero te agradecer imensamente a presença aqui no Giro das 11. Obrigado pela análise sempre robusta, consistente aqui, dividindo com a gente, compartilhando. Desejo aí todo sucesso para você. Vamos continuar torcendo para que o Brasil tenha essa manifestação massiva em prol da não só Palestina. torcer, Vamos mas juntos. vamos pressionar, vamos telefonar para os presidentes de partido, das entidades e assim por diante, porque hoje em dia, ou você pressiona, não acontece nada, porque o Brasil está cheio de almas mortas, inclusive na esquerda. Obrigado, Fornazieri. Obrigado, eu.
Seguindo com o Giro das 11, aqui pedindo para vocês darem um like, a gente continuar, inscrevam-se em nosso canal. Receber agora a Cássia Bechara, grande prazer. Obrigado, querida, por atender o nosso pedido. A gente sabe o quanto você é ocupada, ainda mais nesses últimos momentos. A Cássia Bechara, da direção nacional do MST e do setor de internacionalismo, né, do MST, é responsável, né, junto com todo o coletivo, por essa doação de 2 toneladas de alimentos para os brasileiros que estão em Gaza nesse momento. O avião já partiu ontem, né, com esse carregamento. Seja bem-vinda, Cássia Bechara, prazer imenso. Conta para a gente como é que foi essa articulação aí da doação para Gaza. Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente, um bom dia. A gente que agradece o convite, né, para a gente falar um pouco desse tema que é tão importante, que está tão urgente, né, que é o tema da solidariedade à Palestina. Conde, vou só corrigir 2 coisas. Eu não sou responsável, os grandes responsáveis são as famílias sem terra que produziram esses alimentos e colocaram esses alimentos à disposição, né, para serem doados ao povo da Palestina, né? A gente, desde que se iniciou essa nova onda de violência, né, em Gaza, que as nossas famílias, de imediato, né, falaram, olha, aqui nós temos já, né, entre todas as nossas cooperativas, 5.000 quilos, 5 toneladas de alimentos que estão prontos para serem enviados. Então, aí nós começamos um diálogo, né, com o governo federal, a partir do Ministério das Relações Exteriores, para a gente poder viabilizar esse envio, né? A princípio, né, estava tudo fechado ali na fronteira do Egito, né? Não estava, inclusive, né, todo mundo fala tanto, né, Conde, da rapidez realmente do governo brasileiro em retirar os brasileiros e brasileiras que estão nos territórios administrados por Israel, né, considerados Israel, mas não esqueçamos que os nossos brasileiros e brasileiras que estavam na faixa de Gaza continuam na fronteira, né? Não conseguimos ainda, por conta dos bloqueios, né, e das vários impedimentos ali impostos por Israel. Então, enfim, depois de muita negociação, de muitas tentativas, conseguimos ontem fazer o primeiro envio, né? Não foi a quantidade que a gente esperava, porque era um avião de porte menor, que já estava indo para lá, né? Então, foi uma correria esse final de semana, né? O Ministério está saindo, vamos organizar e conseguimos, então, enviar essas primeira leva de 2 toneladas, mas já estamos com outras 5 prontas para embarque e já em diálogo com o Ministério para saber quando a gente vai conseguir enviar. Outras 5 toneladas, é isso? Ou outras 5 remessas? Outras 5 toneladas para uma próxima remessa. Eu estou aqui com a matéria fantástica da Rede Brasil Atual, né, na minha frente, compartilhada com o Brasil de Fato. Vocês pretendem doar 100 toneladas de alimentos à Palestina? Essa é a meta? Essa é a nossa meta. A nossa meta é doar no levantamento que nós fizemos de estoque, né, que nós teríamos de alimentos, que são os alimentos que têm sido colocados pela própria embaixada brasileira lá em Ramallah como os alimentos prioritários nesse momento, né, que são farináceos, né, arroz, açúcar e leite em pó, né, e grãos, né, esses foram os alimentos que foram colocados para nós como prioritários nesse momento. Então, o levantamento que fizemos aí é que temos disponíveis 100 toneladas. Uau! Olha que incrível isso. Deixa eu mostrar a foto aqui. Acho que aqui no carregamento do avião, né? A bandeira palestina. Nós estávamos na base aérea. Você sabe quem está aqui? Sei, aqui, ó, tem a bandeira da Palestina. Aqui na pontinha está o companheiro Chusky, que é um dos nossos coordenadores da rede Armazém do Campo. Eu estou aqui escondidinha, aparece só minha cabecinha aqui do lado do Chusky. Do outro lado está uma outra companheira também do Armazém, a companheira Lu, da direção nacional do MST.
o companheiro Luquinha do armazém também, e o companheiro... Opa, peraí, deixa eu colocar. O Luquinha aqui. Meu Deus, que eu esqueci o nome dele. Agora o impressionante, assim, vocês estavam carregando, era tanto trabalho que vamos tirar essa foto rapidinho aqui, né, para continuar o trabalho, né? A gente vê que foi uma foto tirada assim, vamos tirar, e para continuar a carregar. Agora, me explica o seguinte, quais são os componentes dessas 2 toneladas? Você falou farináceos, arroz, leite em pó, tem mais alguma coisa que você possa destacar para a gente? E água não está incluso, né? Água é outro departamento, né? Nós estamos enviando o que a gente produz, né? Então, nessa primeira leva foi isso mesmo. Foi farinha de milho, que veio do Ceará, de uma cooperativa nossa no Ceará, o arroz, que veio do Rio Grande do Sul, e o leite, que veio de Santa Catarina, né? Nessa primeira leva. Vocês acabaram o Brasil todo mobilizado. O Brasil todo mobilizado. Como é que é organizar isso? Como é que funciona no MST esses processos de uma doação, por exemplo, dessa dimensão? A gente acabou de ver também o MST levando auxílio para a população que ficou alagada no Rio Grande do Sul. Não sei se em Santa Catarina também. Quer dizer, o MST está em todas, né? Na pandemia, o tempo todo, recordes e recordes de doação. Pena que as outras entidades no Brasil não fazem a mesma coisa. Agora, como é que funciona essa constatação do material que tem? As famílias comunicam? Existe uma rede nacional digitalizada que tem todas essas informações do movimento? Oi, Conde. Acho que o sinal deu uma pequena instabilizada. Eu estou travando um pouquinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem, Conde? Então, voltamos a te ouvir. Espera aí que já deve estabilizar. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô. Agora estou te ouvindo bem. Então estabilizou. Eu te perguntei... Você pegou uma pergunta? Quer dizer, todos esses estoques, eles estão catalogados no sistema digital? Isso, nós temos nosso setor nacional de produção, né? Que, na verdade, tem companheiros e companheiras de todos os estados, de todas as cooperativas, né? Então, essa representação por dentro do setor nacional de produção tem toda os volumes de produção, o que tem, o que não tem. Então, é a partir do nosso setor nacional de produção que a gente fez esse levantamento. Perfeitamente. Aí vocês fazem a catalogação, é tudo muito rápido, né? Para você juntar. São elementos, componentes dos estoques do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, diferentes partes do Brasil. Quais partes? Por exemplo, leite em pó, vem da onde? Então, esse dessa leva veio todo de Santa Catarina, mas agora para a próxima leva já tem uma parte que está vindo de Santa Catarina e outra de uma cooperativa de São Paulo e do Paraná. Perfeitamente. Deixa eu aproveitar, Cássia, perguntar um pouquinho para você das atividades do MST para esse processo. A gente viu o processo de restauração da democracia no Brasil, né? O MST foi fundamental para a eleição do presidente Lula, né, do retorno à democracia. A gente também sabe, né, da importância do MST para a consciência política do país como um todo, porque todos os integrantes têm essa capacidade, né, de se colocarem, né, diante de demandas históricas, como, por exemplo, a reforma agrária. A gente viu no começo do governo Lula algumas ocupações importantes. Eu não sei se agora elas retraíram um pouco. Como é que está essa discussão dentro do movimento das ocupações e das próximas ações, vamos dizer assim, do MST? Olha, Conde, a gente tem um entendimento, né, de que as ocupações de terra, né, e todas as formas de pressão para que os projetos que a gente defende, que a gente sabe que o núcleo do governo que nós elegemos também defende, são necessárias, inclusive, para a gente garantir que elas aconteçam, né? Elas são, eu diria que é um tipo de apoio, inclusive, né, aos
que estão dentro do governo e que defendem esses projetos, mas que também estão numa correlação de forças, né? Várias, né? Quem vai mudar essa correlação de forças para o nosso lado é povo na rua, né? É pressão, como diz o Frei Beto, gosto dessa frase, não, só funciona na panela de pressão, né? Então, essa é um pouco a nossa tarefa, né? Nós vamos seguir pressionando para que a gente possa implementar o plano de reforma agrária que nós viemos discutindo, né, com o governo desde a transição. E estamos aí planejando para o nosso famoso, né, 17 de abril, uma boa jornada de lutas, e antes disso, o 8 de março, né, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, e que tradicionalmente, né, as mulheres sem terra fazem os seus atos, as suas manifestações e as suas lutas. A Marcha das Margaridas, ela ocorre em que data? É no Dia da Mulher? É no Dia Internacional? Não, é mais no segundo semestre. No segundo semestre. É uma data consagrada também, né, da marcha. Isso, mas é bem unificada, exatamente. Como é que você está vendo? Vamos passar um pouquinho, porque queria ouvir uma integrante do MST falando um pouco da condução do governo nesse momento no Brasil. Como é que você está vendo a questão da política econômica, do emprego? Hoje saiu o dado do emprego, 7,7%. O Brasil voltando, né? Todos os indicadores são fortes. Isso também você consegue perceber na produção, vocês conseguem perceber na produção do MST, nos estoques, está aumentando? Como é que está essa situação? Faz uma leitura para a gente. Acho que a gente ainda está, nesse primeiro ano, em passos mais lentos do que gostaríamos e sabemos do que gostaria o governo, né? Por tudo isso que já foi colocado aqui, né? Tem que reestruturar todo o Estado, é um desmonte total, é uma correlação de forças que em disputa permanente, né? Congresso, no interior do próprio governo e tudo isso. Agora, na última semana do 16 de outubro, né? Que também foi uma jornada de mobilizações do MST, nós recebemos o que o governo chamou do caderno de respostas, né? Que foi o retorno aí interministerial, né, de várias pautas que o movimento vinha colocando e dialogando com o governo aí desde o início do ano. E aí foram destravadas, né, em especial, políticas de desenvolvimento dos assentamentos, né, e de apoio à produção. Então, isso certamente vai ter um efeito, né, na produção, em especial, o aumento aí, né, o incremento e o retorno, né, do PAA, né, um possível, né, o que a gente tem que... Esse é um dos instrumentos centrais que nós temos, não é só a questão do desenvolvimento da produção dos assentamentos, mas do combate à fome. Nós precisamos que essa produção chegue no povo que está passando fome, né, e para isso nós precisamos de políticas públicas, né? Então, eu acho que estamos caminhando, né, para ir reestruturando uma série de políticas que foram desmontadas no último período e que necessitam de um certo tempo, mas já demos passos nessa direção aí junto ao governo. Perfeitamente. Ainda com um pouquinho de estabilidade, gente, eu peço desculpas para vocês, mas faz parte. Daqui a pouco o sinal da Cássia vai ficar ok novamente. Eu estou colocando aqui na legenda a informação sobre essa doação do MST. Vou ler alguns comentários aqui do nosso bate-papo. Cássia, Fernando Bai está dizendo aqui, desculpe, povo na rua, eu vim em Jerusalém. E nada. Calma, Fernando Bai. O povo na rua é sempre um processo de crescendo, né? A gente vai tomando a forma e as coisas estão acontecendo com relação digamos, a defesa do povo palestino no mundo todo, sem dúvida nenhuma. Marcos Pinheiro, o Haddad aplica uma política bastante liberal, penso que nem ele acredita nessa política fiscal, mas é o que a conjuntura permite. Está aqui, está ali do seu comentário, querido Marcos. Maria de Lourdes Ogliari, quantos caminhões estão entrando por dia? Olha, se não me engano, está na casa dos 40 caminhões ou 29 caminhões, porque Israel prejudica muito esse processo, né? Ele não permite, né? Sempre é um sacrifício muito grande abrir a fronteira para entrar
alimentos, medicamentos e ajuda humanitária, e Israel não liberou ainda a saída dos brasileiros que estão em Gaza e de nenhum estrangeiro. O avião está lá esperando no Cairo até agora. Cássia, ligação do MST com a Palestina é histórica, né? Tem história isso, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Tem muita história, gente. Tem muita história. A nossa relação com a Palestina nasce junto com o MST, podemos dizer assim, né? A resistência palestina, a luta pela terra, né, que é central na Palestina, é a luta que nós compartilhamos no movimento. É a mesma luta, né? É a mesma luta, e sempre aprendemos muito também da resistência palestina. Acho que tem um fato que para nós é muito simbólico, né? Acho que 2 fatos. Um foi em 2012, foi 2012 ou foi 2011, que estávamos com um representante do MST, um companheiro nosso que estava com a delegação da Via Campesina, numa reunião na sede da autoridade da Organização para a Libertação da Palestina, quando a sede da OLP foi ser cercada, né? E por 13 dias eles ficaram presos lá dentro, junto com Arafat, com outros membros da autoridade palestina, por 13 dias cercados, sem energia, sem água, sem comida, compartilhando o pouco que tinha, e há muita indignação, né, com a bandeira do MST ali, lado a lado, a bandeira palestina. Então, para nós, isso é muito simbólico, né? E a gente tem aí, nos últimos 10 anos, a cada 2 anos, a gente envia um grupo de militantes do MST para contribuir na colheita de azeitonas, que é no período de outubro, né, entre outubro e novembro, e é um período em que os camponeses da Palestina sofrem muito ataque, muito assédio, tanto pelo exército israelense como pelos colonos, que não permitem que eles cheguem, né, nas lavouras e nas áreas de plantação das oliveiras. Então, a gente, a cada 2 anos, envia um grupo de militantes que vai contribuir. Inclusive, a gente estava com um grupo pronto para ir quando estourou a guerra, né? E aí tivemos que cancelar. A guerra que o Lula chama de genocídio, e é o que realmente exatamente. Né? Eclodiu justamente no momento da colheita das azeitonas, né? Eu li um texto lindo sobre a relação do palestino com a colheita das azeitonas e da produção de azeite, que é o melhor azeite do mundo também, né? Que eles produzem ali, porque tem todo um ritual, né? Tem todo um processo. Eles consideram as árvores, né? As oliveiras, coisa sagrada, né? É muito importante. Eu li também que assim o palestino está lá, está sendo bombardeado, o Israel está destruindo hospital, escola, matando criança, e quando mata também as árvores, né? Eles também ficam assim absolutamente comovidos, e é muito triste o que está acontecendo ali. Cássia Bechara, que bonita essa história, essa conexão do MST com o povo palestino, porque trata-se, a rigor, da mesma luta, a luta pela terra. A terra que, no caso do Brasil, também foi roubada, né? pelos grileiros, pelos colonos, né? E eu queria saber, o foco hoje, me parece, todo está na questão da Palestina, mas como o MST é tão grande e tem tantas demandas, quer dizer, o Brasil continua tendo pessoas desabrigadas, né? E o MST está sempre lá. E você está na área de internacionalismo. Como é que por exemplo, como é que está nesse momento, em que pé que está as ações do MST na América Latina, por exemplo, na América do Sul? O que você poderia dizer para a gente? Olha, Conde, a gente tem brigadas, né? Que a gente chama de brigadas internacionalistas, são grupos de militantes nossos que vão contribuir, né, nas lutas em outros países. E hoje nós temos um grupo na Venezuela, um grupo grande de mais de 20 militantes que está ali trabalhando junto às comunas na Venezuela, né, em especial na área da produção de alimentos, produção de sementes, na área da construção da soberania alimentar venezuelana, né? Temos um grupo no Haiti, né, que também está lá trabalhando junto às organizações camponesas do Haiti, também em especial no tema do reflorestamento, né, desde o terremoto, mas também no tema da produção de alimentos, né, e do apoio
aos camponeses e camponesas. Temos um grupo em Cuba, né? E aí aqui queria falar, né, que, claro, a Palestina é o centro hoje, mas como a gente diz, a gente troca o pneu da bicicleta com ela andando, né? A gente não pode parar tudo e a gente olha para 10 coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo, como o Conde disse, né? E no campo internacional seguimos com a campanha, né, de 1 milhão de assinaturas, né, para que Cuba seja retirada da lista de países que financiam o terrorismo, né? Então, também convocar todos e todas para que se unam a essa campanha, que é fundamental para romper, para iniciar o processo de rompimento do bloqueio econômico que vem estrangulando Cuba há décadas, né? E temos também uma brigada aí já fora da América Latina, no continente africano, e que tem trabalhado na Zâmbia com uma campanha de alfabetização em agroecologia nas áreas rurais da Zâmbia, né? Então, essas são algumas das ações que nós temos aí mais permanentes, né? Porque esses são grupos, não são ações pontuais. A gente tem há 10 anos grupos na Venezuela, grupos no Haiti, né? Agora na Zâmbia já há mais de 7 anos, né? Então, são as ações mais permanentes que o MST faz em nível internacional. Olha, eu falo às vezes quando eu converso, o Stedley vem aqui, o João Paulo, né? Falo, o MST é a marca mais poderosa que o Brasil tem, orgulho, né? De estar o movimento que está no mundo todo. Que coisa linda, não sabia dessa história da Zâmbia. E assim, como não amar o MST, né? Você sabe que eu fiquei muito chocado, porque depois da pandemia e depois da catástrofe Bolsonaro, o MST deixou claro para o país inteiro, né, da importância da sua existência e das suas pautas, né? E eu me lembro até do Jornal Nacional um dia elogiar o MST, me lembro da apresentadora lá, Renata Vasconcelos, elogiando pela primeira vez, foi até notícia, assim, pela primeira vez o Jornal Nacional elogia o MST. E aí mudou o governo, né? A gente vem para o trabalho de reconstrução da democracia no país, e aí a mídia volta a ficar contra o MST naquelas ocupações lindas, democráticas, e eles vêm com uma sanha, parece Israel, né? A imprensa brasileira, né? Vem com tudo para cima deles. Eu fiquei chocado. Agora, para vocês não tem surpresa, né? Quer dizer, eles agem assim, as elites brasileiras realmente são complicadas, né? Surpresa zero, Conde, surpresa zero. Olha, se não houvesse crítica por parte da direita e das elites, é porque nós estávamos fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Ô, Conde, se você me permitir, eu só queria voltar um pouquinho ao tema da Palestina e das oliveiras, porque você estava falando isso e realmente, né, a relação do povo palestino com as oliveiras, né, significa essa raiz palestina na terra palestina, né? E nós vivenciamos agora, nesse último final de semana, nós fizemos um ato muito bonito na nossa Escola Nacional em solidariedade ao povo palestino e estava lá vários membros da comunidade palestina no Brasil. E, ao final do ato, nós plantamos uma oliveira na nossa escola, né, simbolizando o enraizamento da luta palestina, né, no MST. E você sabe, foi tão emocionante, porque na hora deles plantarem a oliveira, eles beijavam a folha da oliveira antes de plantar. Eu achei uma coisa tão linda e tão simbólica, né? Uma das cenas também que deve ter comovido muito o MST, o pessoal da MST, as crianças em Gaza escrevendo os nomes na pele, nos braços, para serem identificadas depois de mortas. E elas estavam ali brincando, né? Tem um vídeo, elas estavam brincando ali de escrever, porque é uma coisa divertida, né? Você escrever na pele, né? Sempre foi uma coisa de criança. Quer dizer, é uma covardia tão grande. E olha, o Brasil, além de ter tá tendo um comportamento assim muito forte no Conselho de Segurança. Aliás, o Mauro Vieira está lá nesse momento. Alguma surpresa pode acontecer nas próximas horas, porque no Conselho de Segurança a China vai herdar a presidência do Brasil. E com a China na presidência, a possibilidade de se aprovar uma resolução cai muito, né? Porque a China e os Estados Unidos sempre, né? Aliás, eu acho que eu vou começar uma campanha assim, quem aguenta os Estados Unidos, né? Ninguém aguenta mais esse país. Que coisa, mas vai lá e ferra Cuba, ferra América Latina, América Central, é golpe para lá, é morte. Só no Vietnã foram 4 milhões, né? Ali no Laos, no Camboja.
é uma coisa difícil, viu? O MST não está ensinando nada para os americanos, não, o Cássio? Não tem um grupo lá, não, para ensinar alguma coisa para eles? Conde, a gente tem sim, a gente já teve gente, porque tem grupos internos nos Estados Unidos que fazem uma luta muito forte. O problema não é o povo estadunidense, né? É a política estadunidense, né? Aliás, então, tem 40 milhões de pobres nos Estados Unidos, de miseráveis. Exatamente. Eu ia falar uma outra coisa, juntando com isso que tu falou agora, Conde. Eu acho que esse tema do Conselho de Segurança da ONU, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer essa demanda que o presidente Lula tem colocado internacionalmente, da reforma desse sistema ONU, né? Nunca vai ser aprovada uma resolução, Conde, sabe por quê? Porque os Estados Unidos vai vetar sempre, ele tem poder de veto. Então, uma resolução contra Israel, e o Netanyahu disse ontem com todas as palavras, não haverá cessar-fogo, né? Quando ele diz isso, os Estados Unidos vai sempre vetar uma resolução do cessar-fogo. Então, eu acho que essa é uma outra bandeira que o presidente Lula tem levantado em nível internacional e que nós temos que apoiar e trabalhar, né? Esse Conselho de Segurança é uma piada, vamos falar sério, né? Porque esse poder de veto faz com que todos... Inviabiliza e é absolutamente antidemocrático, né? Então tá muito vergonhoso para a ONU, né? Esse processo é como se ela tivesse absolutamente escravizada, de mãos atadas. O discurso do Mauro Vieira ontem foi muito contundente. Ele usou a palavra vergonha, né? Estamos envergonhados, né? De não conseguir, né? Produzir meramente um corredor humanitário, uma pausa humanitária, para tirar algumas pessoas, repatriar algumas pessoas ali da faixa de Gaza. Olha, a Neuza Noronha está aqui colaborando conosco, muito obrigado. O Edson Antunes está dizendo, em Campinas vejo venezuelanos nos semáforos pedindo dinheiro, não seria legal a MST engajá-los nos movimentos? São famílias, parecem indígenas. Com relação a isso, deixa eu deixar o comentário aqui do Antunes na tela. O Brasil recebeu muitos imigrantes, inclusive afegãos, né? Eles têm um núcleo de afegãos ali, acho que no aeroporto de Cumbica, né? Em Guarulhos. Sobre isso, o MST pensa, quer dizer, de cuidado, bolivianos, muito pobres, que migram para o Brasil em busca de alguma expectativa de trabalho e tudo mais. Como é que vocês avaliam essas questões, esses desafios no Brasil? Olha, Conde, a gente atua junto às organizações, né, em especial a Pastoral do Migrante, né, já tem organizações que atuam diretamente com essas populações e a gente apoia, né? Então, inclusive, durante a pandemia e as doações, a gente fez várias doações em espaços de imigrantes, em especial aqui em São Paulo, né, e na região sul também. Então tá dito aqui, inclusive, como é que você chamou? Pastorais dos imigrantes, é isso? Pastoral dos Imigrantes, Pastoral dos Imigrantes. E como é que está o trabalho em São Paulo, que é enfim, o maior centro urbano do país, com uma população de rua recorde? Queria que você falasse também, a gente está terminando aqui a sua participação, fantástica, aliás, diga-se de passagem, Cássia, você tem sempre que vir aqui, viu, para falar as coisas que o MST está produzindo aqui e está fazendo no Brasil. Nas ações dentro do Brasil, você cuida da área internacional, mas você deve saber também, né? O que pode estar ali no radar do MST, por exemplo, com a população de rua de São Paulo. Tem ações também voltadas para isso, né? Que bom que você falou, Conde. Nós estamos construindo uma parceria muito legal e muito grande com o padre Júlio Lancelotti. Vamos construir um centro ali, conjunto de cozinha solidária, de cozinhas populares, para atender essa população, mas também para fazer formação política, para fazer processo organizativo. E as cozinhas populares já existem, né? As cozinhas solidárias em várias partes, a MST contribui com várias, mas agora estamos construindo aí uma coisa mais consistente junto com o padre Júlio Lancelotti. Daqui a pouco vocês vão ter mais notícias sobre isso. Daqui a pouco mais notícias. Cássia, eu quero te agradecer imensamente. Obrigado, porque trabalha demais, tem que achar uma janelinha para vir aqui conversar com a gente. Mas quero dar os parabéns, assim, a admiração total que todos nós aqui do coletivo, enfim, temos
pelo Movimento Sem Terra. É realmente um exemplo para todos nós. E ela congelou sorrindo, ó, congelou bem a Cássia Bechara. Não sei se caiu o sinal dela. Você está aí, Cássia? A gente que agradece, Conde. Pode falar, deu mais uma instabilidade. Estou aqui ainda. Eu queria só deixar um último recado, Conde. Vamos lá. A gente balança, mas não cai. Vamos lá. Companheirada, dia 4, né? Dia Internacional de Mobilização e Solidariedade à Palestina. Vão acontecer ações em várias capitais, então fiquem ligadas, fiquem ligados e vamos aí nos unir nesse grito contra o genocídio, contra o apartheid, pelo cessar-fogo e pela abertura imediata do corredor humanitário em Gaza. Um beijo grande. Palestina livre, Conde, sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigado, Cássia Bechara. Transição no giro. Vamos lá. Seguindo com o Giro das 11, recebendo Denise Assis. Querida, seja bem-vinda. Bonita entrevista com a Cássia Bechara. Que bom ouvir uma integrante do MST. O MST sempre ilumina, eu fico sempre muito... É quase uma coisa assim espiritual para mim, né? É tão importante para todos nós a posição que eles ocupam, doando 2 toneladas de alimentos. Você vê que o Banco Itaú não doou nada para Gaza até agora. Nem vai doar, né? Porque eu acho que a causa deles não está desse lado, né? Não está por aí, né? Se bobear não, vai tudo, o dinheiro vai tudo para Israel. Denise Assis, vamos falar um pouco dessa movimentação política aqui no Brasil, dos ajustes fiscais da vida. Queria que você falasse, você acabou de me dar uma bronca aqui no Zap, falou assim, a política econômica é do Lula, não é do Haddad, do Lula, não é do Haddad, ou é dos dois? Bateu muito mal no meu ouvido, ouvi isso, entendeu? Porque é o seguinte, nós estamos reverberando o editorial do Globo, é isso? Nós vamos cohonestar a ideia de que a fala do Lula foi desastrada? É isso? Eu quero saber se a gente está nessa posição. Porque eu dei a entender que eu estaria... Não foi você. Deixa quieto. Opa, deixa tá quieto. Bom. Vamos pular essa parte, porque nós estamos aqui para ir adelante. Né? Vamos adelante. Não, porque mas assim... Eu não gostei e reagi na hora. Bom, enfim. Perfeito. Sobre essa questão fiscal, eu preciso te dizer que eu não vou ficar aqui desfiando questões técnicas. Primeiro, boa tarde à nossa comunidade, que eu não falei com os nossos amigos queridos. Aliás, mandar um beijo para Maria Inês, que eu encontrei num evento na FGV, que eu participei nesta semana, na quarta-feira, e ela estava lá, muito simpática, colaboradora nossa, um amor de pessoa, e ficamos muito felizes de nos conhecermos pessoalmente. Mas a questão é a seguinte, não é técnica, não é de fundamento econômico. Quando você vê uma crise, entre aspas, na área econômica, em que corre o Armínio Fraga para a cena principal, para o proscênio, algo está errado aí. E não é a fala do Lula. A fala do Lula é a fala de quem, há um ano, no dia 30 de outubro, conquistou esse país para tirar do poder o fascismo. Um fascismo que gastou 3 bilhões e surrupiou a meta fiscal e chutou o balde para tentar se reeleger e perdeu uma eleição. Então, a política econômica não é do Haddad, a política econômica é do presidente Lula, que vive num país em que ainda
21 milhões de pessoas passam fome. E me irrita muito ver que nós estamos trazendo e reverberando as ideias mofadas e já revistas pelo próprio Washington, do Consenso de Washington de 1989, que é o que esses comentaristas seguem, a cartilha liberal nascida no Consenso de Washington em 1989, e que foi revista em 2004, porque quebrou a Grécia, quebrou a Espanha e quebrou a Argentina, porque era equivocada, não deu certo, a globalização foi um fracasso e gerou no mundo milhões de pobres. Nós vivemos num país de miseráveis. E quando Lula faz esse discurso, ele não está equivocado, não. Ele não está falando sem saber, não. Ele está dando um recado que já foi ouvido, já foi negociado hoje no Conselho de Coalizão e já estamos chegando a uma solução. Porque o Haddad não é a autoridade desautorizada. Ninguém desautorizou o Haddad. O Haddad não é autoridade, a autoridade é o Lula. O Haddad cumpre a política econômica do Lula e a obrigação do ministro Haddad perseguir a meta fiscal zero e a obrigação do seu Lula como presidente, que disse que cuidaria das pessoas deste país. Quando derrotou o fascismo, ele disse que cuidaria das pessoas e cabe a ele forçar a barra para que a verba, que está cada vez mais na mão do Congresso, possa ser manuseada por ele em favor dos desfavorecidos. Nós não podemos ignorar, ficarmos chorando, sabe, por isso, por aquilo, e ignorando que 78% de crianças no Morro do Alemão, do Rio de Janeiro, não têm o que comer. 21 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E é obrigação do seu Haddad ministrar a política que foi direcionada pelo Lula, e o Lula fazer esse discurso, porque com esse discurso o Lula conseguiu baixar os juros do Banco Central. E aí vem o senhor Armínio dizer, olha, não fique dizendo bobagens, porque senão o Banco Central vai aumentar os juros. A política não é do Banco Central, a política não é do Haddad, a política quem faz é o Lula. E não vamos ter cuidado com a fala do Lula, nós vamos ter cuidado ao criticar a fala do Lula, isto sim é que preciso ter cuidado. Porque se nós formos seguir a cartilha do Consenso de Washington, como os comentaristas lá daquele canal aberto, nós vamos continuar reverberando que nós precisamos de disciplina fiscal, de reordenamento das prioridades dos gastos públicos, dizer que a gente gasta mal. Pelo amor de Deus, com funcionalismo público, nós estamos precisando reorganizar um país que foi destruído. Isso as pessoas não falam. As pessoas pedem cuidado com a fala do Lula. Não, o Lula sabe o que fala, o Lula está reorganizando esse país e, para reconstruir esse país, ele precisa dos recursos que foram destinados da maneira mais eleitoreira possível, por exemplo, né, na medida 160. Por exemplo, a nossa querida colega Miriam Leitão, ela diz hoje no seu artigo que nós estamos em dificuldade porque houve a medida 160, que tirava recursos do ICMS. Ora, e por que ela não esperneou e denunciou que estava errado quando essa medida foi tomada? Porque agora, quando o Lula quer rearrumar, a medida estava errada lá no passado e o Lula está errado no presente.
Vamos entender que é político, não é econômico. A opção política é para salvar o país, reconstruir e baixar o índice de desemprego que o Lula já levou para 7,7%. Quando nós soubemos que, quando houve o golpe que essas pessoas apoiaram, o desemprego chegou na casa de 15%. E agora é a fala do Lula que está fora de lugar? É o ministro que está batendo de frente ou vice-versa com o governo? Não, o Haddad sabe exatamente por que ele estava desconfortável. É porque, ao mesmo tempo que ele tem que ser ministro do Lula, ele não pode também bater de frente com o mercado. E por que este mesmo mercado que derruba a Bolsa e faz subir o dólar não abre mão dos investimentos bilhardários, trilhardários no mercado financeiro, nos seus lucros, né? Por que não gritaram quando o Bolsonaro gastou 3 bilhões acima do teto para dar para motorista de táxi que nem sequer tinha carteira, para milionária de Miami que estava viajando e ganhou Bolsa Família? Onde é que estavam os colegas? Onde é que estava o seu Armínio Fraga, que não viu isso, que não veio fazer artigo e comentário no jornal? Precisou vir uma granfina, milionária, CEO do Santander da Espanha, para nos dizer como é que funciona? Isso é uma vergonha, seu Armínio Fraga. Isso é uma vergonha. Veio a CEO do Santander para dizer: escuta, calma, que quando o Brasil começar a crescer, e ele crescerá 3%, previsão dela, uma banqueira, tudo isso se arranja, porque a economia ela funciona assim, consome-se, o dinheiro circula e a meta fiscal é atingida. Então, vamos parar de reverberar o discurso do consenso de Washington, que pregava lá liberalização comercial, atração de investimentos diretos dos estrangeiros, privatização das estatais. Vocês sabiam que nós arrecadamos com as privatizações 91 bilhões? Vocês viram para onde foi esse dinheiro? Eu não sei, eu não vi, eu não sei onde foi parar. Foi investido no Brasil? Gerou benefícios? Não. Foi pelo ralo. É como você vender seu carro e torrar a grana. É isso. Isso é que está errado. Não é o discurso do Lula. Vamos parar de dizer que o Lula tem que ter cuidado com o que fala, porque mexe aqui, mexe ali. Mexe no mercado financeiro, que tem que entender que vive num país miserável e tem que parar com essa ganância de lucros absurdos e trilhardários. Isso é que está errado, não é a fala do Lula. O Haddad, com certeza, vai perseguir a meta fiscal, porque é obrigação dele. Obrigação. Agora, quando o Lula disser, olha, não vai dar porque eu vou precisar para o PAC, o seu Haddad vai saber que ele vai ter que vasculhar todas as brechas de onde está escorregando esse dinheiro para cumprir a meta fiscal, mas não é papel dele definir meta. A meta, quem está preocupado e olhando é o Lula, porque ele tem obrigação com o que ele prometeu na campanha. Ele prometeu na campanha cuidar das pessoas, cuidar do país. E foi por isso que ele foi eleito. Então, nós não podemos fazer o discurso da fala desastrada. Sem discurso de fala desastrada. Olha, Denise aqui, botando para quebrar aqui, o pessoal está dizendo, olha, Maria de Lourdes Ogliari, concordo plenamente com a Denise. Edson Antunes, Denise está certíssimo, o dinheiro público é para atender os pobres, os projetos sociais e não os ricos que ficam subsidiados pelo Estado. Você viu a coletiva do Haddad ontem? Vi. Viu? E o que você achou? Não,
Então, ele estava desconfortável porque ele fica entre a cruz e a caldeirinha. Ele está sendo cobrado por esses gananciosos horrorosos, essa elite orgânica, como dizia o Dreyfus, só para lembrar de Dreyfus aqui, e que não abre mão de 1 centavo de lucro. E, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem um programa social a cumprir para o presidente Lula. Agora, ele revelou coisas ali impressionantes, né, naquela coletiva. Aliás, eu gostei muito da fala dele, porque ele disse para a gente o que ele estava discutindo com o presidente Lula naquele momento. Sim, ele foi muito claro, transparente, e é isso mesmo. Um puxa para lá, outro puxa para cá. O presidente Sim. precisa gastar. O presidente prometeu ao país que ia cuidar dessas pessoas e reconstruir os programas sociais. Agora, como que ele vai reconstruir os programas sociais sem dinheiro? E nós vamos abrir mão do dinheiro investido no social para continuar bancando o mercado financeiro, os investimentos milionários? É isso? Você sacou o escândalo da medida judicial que manda devolver para Souza Cruz 4,8 bilhões. Bilhões. É isso. É um não escândalo. Paga o imposto. Faz uma manobra que o dinheiro vai para a Receita e volta para a empresa que não desembolsou. Né? Então, assim. E o Haddad disse que está cheio de coisas. A Souza Cruz é só uma. Quando ele diz que está perseguindo a meta fiscal, ele está fazendo o seu dever de casa de tapar os buracos do DIC. Agora, cabe ao Lula, sim, dizer que vai continuar com seus programas sociais. Agora, não nos cabe ficar reverberando o editorial do Globo, por exemplo, de hoje, que começa dizendo que amanhã o mercado amanhecerá num clima de dúvida. Dane-se o mercado. A dúvida é a mãe que pergunta: será que amanhã o meu filho vai comer? Essa é a dúvida que tem que nos dizer respeito. Não é a dúvida do trilhardário, o dólar vai subir ou descer. Ô, Denise, você sabe muito bem, né, que quando acontece esses episódios e que a imprensa adora fazer isso, né? Pega a fala do Lula e fala: olha que absurdo, né? No cenário internacional, o entorno do Lula fica correndo que nem barata tonta, você sabe disso, né? Porque eles se abalam com o que diz a mídia, porque eles vivem na Globo News, porque eu já ouvi de ministro do Lula dizer que não iria falar mais para o 247, porque não ia falar para convertido. Sendo que esses ministros têm que se atentar para o detalhe que o nosso público aqui é altamente qualificado, tem opinião, é formador de opinião, e que se amanhã ele se aborrecer com esses que não vêm falar para ele muda o voto para uma terceira via ou para uma esquerda mais radical. Então, esses ministros é que têm que prestar atenção para não falar bobagem. Então, assim, eles se abalam, eles ficam nervosos, eles ficam inseguros, eles só querem sair na grande mídia. Isso vai acabar mal. Denise, tô adorando ser bravo. Dá um sorriso para a gente agora, vai, Denise. Eu ouvi aquela frase e fiquei aqui louca para entrar, para desopilar, porque não deu para engolir. Quer dizer, fazer discurso neoliberal no Giro das 11 é dose. A Denise assiste. Denise, fale agora ou cale-se para sempre. Você quer falar mais alguma coisa do fiscal? Porque senão eu vou para o Conselho de Segurança. Olha, eu quero sim. Eu quero dizer que os comentaristas ontem e hoje no jornal já está registrado que o Lula está aumentando o déficit, dando essa margem, né, de 0,5% na meta fiscal para gastar com a eleição do ano que vem. Eu queria perguntar para esse povo se eles sabem quem foi eleito no Brasil, porque eles ficaram mal acostumados
com aquele dantesco que estava aí no governo passado. Ele, sim, pegou dinheiro público para investir em eleição. É muito desonesto esse tipo de comentário. Sabe, em se tratando de Luiz Inácio Lula da Silva, eu queria dizer que eu estou perplexa com esse comentário desairoso, desrespeitoso com a política e o programa do Lula. Está aí, perfeitamente. Até a Denise até respirou para concluir aqui. Não, concordo. Eu não tinha dado nem tempo de eu aferir essa tese nova agora. Quer dizer, 0,5% que para a eleição municipal. É para a eleição municipal. Olha, o Haddad sempre destaca, porque assim, eu respeito demais o Fernando Haddad, porque ele é muito... Ele está levando muito a sério esse negócio. Sim, seríssimo. E é difícil para ele, porque ele tem que ver realmente questões de ordem ali, técnicas, fiscais e tudo mais, mas o objetivo dele é justamente converge com o do Lula, quer dizer, justiça social. Está afinado, não adianta fazer futrica, eles são afinados, manda, são afinados. Faz exatamente. Persegue E assim, ele sempre destaca, quer dizer, só o Bolsonaro em 2022 foram 300 bilhões assim jogados no lixo para tentar reeleger. O Lula disse isso 300, hoje. Né? Eu estou falando em 3, foram 300. Não, foi 300 bilhões. O Lula falou isso hoje no café com o presidente lá, e ele ainda trollou o Bolsonaro. Falou, perdeu, nunca imaginou que ia perder, porque botou todo o dinheiro, né? Que existia. Ele achou que estava comprado, a eleição estava comprada. Hoje ele o Lula nunca imaginou que fosse perder. Isso, e ficou chorando em casa. O Lula falou, ficou chorando em casa. O Bolsonaro deve estar puto agora, essa hora. Então, assim, não venham medir esse governo pela régua do governo anterior, porque não é isso. O Lula não precisa comprar a eleição. O Lula tem voto, tem apoio. E ele sempre jogou, ele sim, dentro das regras do Tribunal Superior Eleitoral. E no governo anterior, a mídia não estava preocupada com déficit. Não estava, pois eu não costumo citar colega, mas hoje eu tive que citar, porque ela estava indignada, dizendo, nossa, mas a medida 160 já vai ser reformulada. E por que ela não brigou contra a medida 160, que retirava ICMS do montante que o governo dispunha para gastar? Né? Quer dizer, ficaram quietinhos, esperando o desfecho, e agora cobram cada centavo? Está errado isso, Conde. Vamos trazer aqui, olha, a Maria de Lourdes Ogliari mais uma vez. Uhul, viva Denise, Roberta Graff. Salve grandes, Denise e Gustavo, só para contribuir, abraços democráticos, querida Roberta Graff, um beijo para você. Denise, o chanceler Mauro Vieira fez um discurso muito forte e que fiquei muito feliz com a coragem dele ali no Conselho de Segurança. Pode ser que alguma coisa possa sair ainda dessa última reunião presidida pelo Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre essa dimensão. Como é que você está vendo? Respira. Vamos mudar o clima. Então, Conde, eu quis falar do Conselho de Segurança porque eu percebi que este dia de hoje, da maior importância, não foi devidamente tratado pela nossa mídia. Quer dizer, eu vi assim, en passant também, mas esse é um dia histórico em que o Brasil fecha um ciclo grandioso e vitorioso de participação num conselho onde ele sempre quis estar. O Lula sempre reivindicou duas coisas. Uma, a mudança do Conselho de Segurança, e a gente não entendia bem o que ele está mexendo nisso, o que tem disso, o que ele entende disso. E a gente, quando alguém diz vamos ter cuidado com as palavras do Lula, agora eu digo vamos ouvir as palavras do Lula com mais atenção, porque quando ele dizia
vamos mudar o Conselho de Segurança da ONU, era exatamente isso, era tirar o privilégio desses 5 superpoderosos do pós-guerra, que já foi há 90 anos, né? E que continuam com esse privilégio de poder vetar decisões que salvam vidas, e vamos nivelar todo mundo. Se estamos todos participando de um Conselho de Segurança, vamos dar chance para todos terem o mesmo voto e pensar igual. E em não fazendo isso, o Brasil apresentou a 4ª resolução, com uma sugestão maravilhosa de paralisação humanitária, tirando aquelas palavras que os estadunidenses não queriam, né, de cessar fogo, e conseguiu 12 votos em 19. Foi um feito histórico. Só um instantinho que eu falei demais. Toma água, Denise. Denise tomando. Música para Denise tomar água. Denise. Então, queridíssima. Não, foi 12 votos em 15, viu? Não foi em 19. 12 em 15, 4 abstenções, é isso mesmo. Enfim, e o Brasil conseguiu um feito, porque foi quase uma unanimidade, não fossem os espíritos de porcos lá vetar, a gente teria tido um respiro para essa população perseguida e massacrada. Aliás, eu quero dizer que a sensibilidade do nosso mercado financeiro é tão grande para com os nossos pobres 21 milhões, quanto pelas crianças que estão sendo esmagadas nos escombros, porque ninguém arreda um dedinho para enviar a ajuda humanitária que o MST está mandando. Pois é, não vi bancos brasileiros, né, entidades... Aliás, não vi ninguém na rua no Brasil gritando contra esse absurdo, né? Está todo mundo muito calminho, muito quietinho, e nem sequer os partidos se engajaram numa luta em que ninguém percebe, Conde. Pode não haver amanhã. Os estadunidenses estão estudando uma bomba atômica que eles dizem que é para acertar os subterrâneos e tirar só os reféns. Vamos matar uma bomba atômica, que são os refenzinhos, tá bom? Matar o Hamas e tirar os reféns. Primeiro, alguém precisa me explicar como é que você destrói um subsolo onde estão o Hamas e os reféns, e os reféns vão sobrar inteiro. Não vão, né? Eles vão destruir reféns, Hamas, crianças, mães. 40% daquela população é de mulheres e crianças. Então, eu queria dizer, para fechar aquele raciocínio que eu estava fazendo, que a passagem do Brasil, essa coincidência de Brasil com a guerra na faixa de Gaza, foi uma coincidência para colocar em destaque e nos ensinar didaticamente na prática, infelizmente, com muita força e dor, que essa mudança do Conselho de Segurança é necessária, que o Brasil é um grande negociador, que o Brasil é respeitadíssimo na sua diplomacia, que está coroada de êxito, e que nós vamos fechar esse um mês de Conselho de Segurança com louvor, apesar de a gente não trazer não conseguimos ainda. Desculpa, Denise, você trazer apesar da gente não trazer os brasileiros de Gaza, né? Isso. Essa situação realmente tá muito difícil. Está angustiante, porque o Brasil pôde repatriar 1.500 brasileiros, 1.400 e pouco, quase 1.500. Com total segurança. E nenhum brasileiro de Gaza. Quer dizer, isso mostra como Israel é esse menininho mimado. É intransigente.
intransigente, porque quem pediu no início, esses canais abertos e fechados aí começaram a dizer que era o Egito que estava impedindo que eles fossem repatriados. Não é. É Israel que quer vistoriar cada caixinha de remédio para ver se tem Hamas lá dentro, né? E eles ficam reverberando um discurso altamente fake news para dizer que o Hamas está no subsolo de cada hospital, de cada escola, para justificar a limpeza étnica de jogar bomba nos lugares onde estão os civis doentes, feridos, massacrados, mutilados. Então, é um cenário de devastação. E eu queria dizer que essa fala do Mauro Vieira, do nosso chanceler, é muito boa, né? Porque ele falou, temos os meios... não vou... A Denise fica comovida, eu também fico. Quer dizer, tá todo mundo adoecendo com essa história aí, né? Aliás, repetidamente, vergonhosamente. Ele usou a palavra vergonha também. Denise, obrigado, querida. Você deu um show hoje aqui. Sempre importante. Eu dei um show de mau humor. Mas show de indignação devida. Indignação, sim. Isso Absolutamente sempre. Porque o dia que a indignação parar de me mover, eu paro de participar. É isso que nos move, é isso que nos leva a pensar um Brasil melhor. Eu estou com Lula. Ele se indigna e eu também. Denise Assis, beijo. Para o nosso público. Tchau. Maíra Goulart, querida, chegando aqui para conversar com a gente. Seja bem-vinda, querida Maíra. Olha, eu vou começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua visão, leitura desse genocídio em curso ao vivo, em TV, a cores, para o mundo todo. E na verdade, um processo de virada de opinião pública internacional muito forte pró-Palestina, né? Como é que você está vendo isso? Seja bem-vinda. Saudade de você. Pode ativar aí o seu microfone. Oi, gente. Bom dia a todo mundo. É um prazer sempre estar conversando aqui com você. Quero reforçar que essa temática internacional não é meu objeto de estudo. Então, eu vou falar como uma cidadã, como uma pessoa que sou uma cidadã. Acho interessante a virada da opinião pública. Acho que essa opinião pública aparentemente favorável a Israel, ela é muito motivada por um compromisso muito grande dos judeus em cultivar a opinião pública mundial favorável a eles. E acho que isso é um bom ensinamento, né, para outras temáticas que queiram, que precisem desse mesmo grau de aceitamento, de aceitação, né? E isso me chamou a atenção, uma conversa que eu estava tendo outro dia com alguém que eu não me lembro, em que a pessoa perguntou assim, você já reparou que todo ano sai um filme muito bem cotado sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu falei, sim, isso é verdade. E ela, e quantos saem sobre a escravidão? A escravidão também foi um holocausto, né? Então eu acho muito difícil comentar essa temática sem chamar atenção para os outros holocaustos e para como que a situação dramática do povo israelense tem que ser posta em perspectiva com outros dramas. E o que acontece hoje, perpetrado por Israel com os israelenses, que não tem envolvimento particular com nenhum movimento político, que é a grande maioria dos israelenses, é um ato deliberado de genocídio. Você cortar as rotas de abastecimento de bebida, de água, né, e de comida para uma determinada região é um crime de guerra, né? Se a gente for pensar no que o direito na guerra, ele é algo que remonta
a Idade Média, desde a Idade Média, os povos europeus têm pactos para que durante a guerra algumas garantias sejam estabelecidas, sobretudo no tocante aos civis. É interessante que eu, durante um tempo, eu estudei um autor que chama Carl Schmitt, que no caso depois ele virou um nazista, mas ele não era, não foi durante toda a sua produção. E ele tem uma produção sobre relações internacionais, surge da época que eu estudava relações internacionais, em que ele fala disso, né? Ele fala como os povos europeus, eles pactuavam esse conjunto de regras para disputas e conflitos entre eles, mas que quando esses conflitos envolviam povos de fora da Europa, eles esqueciam completamente essas garantias, né? E esse respeito à legitimidade do outro enquanto ator político. Quando eles travavam batalhas fora da Europa, eram guerras de aniquilação, em que tudo era válido. Isso me lembra um pouco a relação que está sendo travada entre não só Israel, mas os Estados Unidos, enquanto apoiadores estruturais desse movimento, e os civis palestinos. Pois é, uma situação que a gente continua aqui numa expectativa quase sempre frustrada e frustrante de que Israel possa respeitar algum tipo de recomendação. A ONU recomendou, né? Não fez a resolução, mas fez uma recomendação de que é preciso fazer um corredor ali, uma pausa humanitária. Quer dizer, nem pediu cessar-fogo, pediu uma pausa para pelo menos algumas pessoas serem resgatadas ali. Maíra Goulart, agora com relação ao governo brasileiro, o governo brasileiro tem se portado muitíssimo bem com relação a essa questão, né? Eu vou até pedir para a gente entrar, daqui a pouco a gente vai falar da pesquisa Quest, você quer falar um pouquinho sobre isso, mas o Aldo Fornazieri pediu aqui, falou, a esquerda precisa fazer uma grande manifestação no Brasil, né, para não ficar atrás de Londres, de Nova York, de Paris, as grandes cidades do mundo todo, apoiando o povo palestino. O Brasil fez manifestações mais pequenas ainda, né? No Rio de Janeiro também teve algumas aí, né? Talvez porque aqui, né, a gente está lidando com o nosso próprio genocídio cotidiano do povo Sim. negro favelado, e agora não só o favelado, o povo negro que vive sob o controle das áreas de milícia, que sofrem genocídios cotidianos, e isso está mobilizando muito aqui no Rio de Janeiro. A gente se surpreende com uma milícia cada vez mais pujante e cada vez mais capaz de determinar o cotidiano das pessoas. Então, talvez isso faça com que a nossa reação seja menos ágil do que ao dos londrinos, que não estão lidando com esse cotidiano. Com outro genocídio. Então, tá aqui, já a Maíra já botou um novo conceito, que eu vou incorporar também, contra todos os genocídios, né? Contra o genocídio do povo preto das comunidades da periferia no Brasil, contra os indígenas, né? Yanomami, e também contra aqueles que não podem financiar, todos aqueles que não podem financiar uma indústria de filmes a seu favor, né? Claro. Claro, perfeito. Maíra Goulart, você chamou atenção para a pesquisa Quest, deixa eu colocar aqui na tela. Tem pergunta sobre Israel, eu até ia fazer esse link. Você quer fazer um link? A questão internacional, a questão contextual, né? Qual é a questão conjuntural que mais apareceu na espontânea? Foi a questão de Israel. E é uma avaliação positiva do governo em relação a ela. Perfeitamente. É claro que, como toda pergunta espontânea, o retorno é baixo, né? São só 6 pontos percentuais. Mas é a primeira. Agora, deixa eu te perguntar, vamos ver no geral, não sei se vai dar para ir nos detalhes, mas fica à vontade para me indicar qual lâmina que você quer mostrar. Mas agora eu quero te perguntar, o governo, a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, teve uma queda. Suave declínio. O Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, destacou que tem uma questão na economia, né, que está pegando. Como é que você viu essa oscilação aqui dessa avaliação da população brasileira? Governar, né? Governar é uma coisa que
prejudica a aprovação. Dá trabalho, né? Dá trabalho, não atinge, não contempla a todos. Foi um período, esse período que foi avaliado pela Quest, 19 a 22, foi um período em que o presidente, que é a grande figura, isso mostra para mim muito a centralidade do Lula, né? É um período que o Lula estava fora, ele estava, em virtude da cirurgia dele, ele apareceu pouco. Como a gente precisa do Lula para ter essa conexão com o cidadão comum. Então, essa minha leitura ela é não tão ortodoxa. Maíra, quanto... desculpa te interromper, eu não sei se é o meu sinal que tá um pouco fraco ou o seu. Nós não entendemos o que você disse, eu peço para o público até confirmar aqui ou não. Deixa eu ver se estabilizou. Eu estou vendo você um pouquinho congelada. Ai, meu Deus. Você me escuta bem? Eu te escuto perfeitamente e te vejo bem. Acho que deu uma oscilação no seu sinal. Não Mas sei ainda se. tá? Acho que se você reentrar, estabiliza. Você quer fazer isso? Vamos fazer? Posso fazer isso, mas eu tô hoje. Agora já estabilizou. Já estabilizou. Ela saiu e vai voltar. Já tinha estabilizado. Coisas das redes e coisas da internet, tá, gente? Eu peço desculpas aqui. Mas isso faz ossos do ofício, né? Faz ossos do ofício. Faz parte a gente ter, às vezes, uma queda de sinal e aí a gente restabelece imediatamente. Tá aqui, gente, Maíra, de novo. Quando eu tô em casa, fica a internet ruim. Não, já tinha estabilizado. São oscilações normais. Então, vamos lá. Não, gente. Pode retomar do ponto que você estava falando. Acho que inicia de novo, porque a gente perdeu. Eu acho muito relevante a análise do Felipe Nunes, e a minha análise é complementar. Ele salienta uma dimensão, eu vou salientar outra, que é a centralidade da figura do Lula nessa frente ampla que ele governa. Porque esse período em que esse suave declínio se acentua é o período em que o Lula esteve fora dos holofotes, em virtude da operação que ele fez. Então, a meu ver, esse suave declínio mostra o quão central são as aparições do Lula. Como que a figura dele é ainda o elemento chave nessa frente ampla. Esse é o ponto central para você. Não é um ponto central, é um ponto complementar à análise do Felipe Nunes, que é basicamente aquilo que eu falei primeiramente. Governar desagrada, é complicado, em reta final de aprovação de orçamento no governo. É um momento de ajustes, né? Momento de ajustar muita coisa. Qual outros pontos que você destacaria? Acho que tem por exemplo, pontos que eu acho. Assim, só ia dar o exemplo da questão da Frente Amplíssima e do Lula, por exemplo, indicar para a Caixa Econômica um correligionário do Arthur Lira, dentre outras coisas, entendeu? Dessas concessões que ele faz. Sobre isso, meu comentário nunca tivemos um negociador e um articulador político tão eficaz quanto Arthur Lira. Porque eu não consigo nem comprar remédio na farmácia com a rapidez em que ele, uma vez tendo sido concedido a presidência da Caixa, ele aprovou o projeto de lei de interesse do governo. Não demorou 1h30 de separação. 1h30 a farmácia ainda não entregou aqui na minha casa. Então, assim, nós estamos diante de alguém que, cumpre o que promete, 2, é um grande articulador. Então, antes de rifarmos e colocarmos eles como o inimigo número 1, eu acho que o governo tem que usufruir da possibilidade de ter um articulador dessa natureza. Isso tem que ser algo levado em conta nos cálculos que o governo está fazendo. Usar esse articulador. Porque se não for, na ausência dele, essa movimentação de Congresso fragmentado, são 513 deputados, cada um senhor do seu próprio destino. Partidos cada vez mais funcionando como distribuidores de recursos, agenciadores de recursos. Então, você ter um negociador como Arthur Lira é algo que facilita. Então, assim, diferentemente da maioria das pessoas que fica, é que eu acho muito difícil fazer normatividades descoladas do real. Temos Arthur Lira.
Usemos Arthur Lira. Você não pode... Tudo bem, idealizar não é proibido, mas também lidar com o real não é proibido, né? Maíra Goulart, e o Lula é muito eficiente. Inclusive, eu acho que, assim, você falou da rapidez... É o que o governo precisa fazer. Pois é. Eu acho que essa é uma diferença do Lula, quando a esquerda não entende muito bem a movimentação do Lula, é que ele não tem preconceito, né? Para o bem ou para o mal. Ele não tem privilégio, ele vai conversar, né, com lideranças. E agora, o que me impressionou é que o Lula, ele postergou esse ajuste, né? E ele tem feito sempre isso com o Arthur Lira. Ele sempre demora muito para atender. Vamos lembrar das trocas nos ministérios. E o Arthur Lira devolve assim, papum. A votação, e não é uma votação pouca, de margem de 300 votos, o que realmente é impressionante. Tem que ter esse cuidado, né? Quer dizer, eu acho que o Lula está... Você acha que o Lula está conduzindo bem esse processo? Eu acho que ele está conduzindo... Não é que ele não tenha preconceitos, é que ele, assim como qualquer governante eleito e que queira aprovar uma agenda, tem que suspender os seus preconceitos. Maquiavel nos diz isso, né? Maquiavel, eu sei que nesse momento eu estou sendo muito didática, mas o Maquiavel, quando ele fala que o bom príncipe não é um bom homem, um bom cidadão, ele está dizendo que aquele que governa não pode ter os mesmos pruídos, os mesmos preconceitos, os mesmos princípios que um cidadão comum tem. Porque aquele que governa tem uma responsabilidade que o cidadão comum não tem. Eu acho que o Lula é um bom exemplo disso. Eu vou ver se volto a escrever um artigo assim, falar do caráter polifônico da governança do Lula, como o Bakhtin em Dostoiévski, né? Quer dizer, é polifonia. O Lula se coloca na posição de vários atores, porque ele lida e ele cresceu politicamente ouvindo muita gente e enunciando muitas coisas que são operadas ali na coletividade. Eu vou provocar a Maíra um pouquinho, porque a Kátia está dizendo aqui: discordo completamente, porque Lira não é um articulador no bom sentido da palavra. Você acha que dá para fazer essa diferenciação? Quer dizer, um bom articulador, um mau articulador? O Lira entrega, a rigor, o que lhe é requisitado. O que você responderia para a Kátia? Vamos fazer em linguagem, né? Essa oposição bom, mal com U não é útil para analisar o que a gente está querendo analisar aqui, que é a capacidade de cumprir acordos, né? Cumprir pactos. Talvez seja melhor a ideia de bem e faz uma coisa bem, faz uma coisa mal, com L, né? Que é uma mensuração mais objetiva sobre a performance de um ator e não sobre a sua moralidade. Então a gente não está trabalhando na chave bom-mal, e sim bem e mal, com L, se ele performa bem ou mal. E ele está performando bem, ele está entregando aquilo que ele promete. Ele cobra um preço, quando você paga esse preço, ele entrega. Isso é uma ferramenta muito útil para quem quer fazer passar uma agenda. E a rigor é uma ferramenta do mundo democrático. Perfeito. Enganado? O Arthur Lira não é uma imposição antidemocrática. Ele foi democraticamente eleito e os parlamentares que ele aparece como grande artífice, né? Os parlamentares que ele arregimenta também foram democraticamente eleitos por pessoas, isso aqui talvez seja o mais doloroso, que sabem o que estão fazendo. Essa ideia de que as classes populares, que o outro, né? Esse outro que não sabe o que faz, que vota errado, esse outro não existe. As pessoas sabem o que fazem e votam conscientemente, ainda que a gente não concorde com elas. E lembrar que na aprovação da taxação das offshores e dos super ricos, né, que foi encaminhada ali depois da nomeação para a Caixa Econômica Federal, o Republicanos deu 90% dos votos para o governo. Deu mais do que o União Brasil. Deu mais que a União Brasil. Deu mais do que a União Brasil, que está desde o início na configuração dos ministérios, um dos primeiros partidos a ser incorporados. Então, assim, essa questão de bolsonarismo, não bolsonarismo, isso serve para alguns deputados. Para a grande maioria, o que está articulando esse pragmatismo político.
não ideológico, fisiológico, que está organizando o Congresso. A minha piadinha, assim que saiu a tributação das grandes fortunas, que é uma coisa que a gente esperou anos e anos e anos e nunca ninguém conseguiu passar, gente, dá logo um ministério importante para Arthur Lira e vamos passar o fim da propriedade privada. Vamos passar. O fim do quê? Da propriedade privada. Como assim, o fim da propriedade privada? É o comunismo. O fim da propriedade privada é o comunismo. A gente bom, pega, dá um ministério importante para Arthur Lira. Importante. Ele passaria até isso, né, Maíra? E a gente faz assim, fim da propriedade privada. É verdade esse bilhete. E vai passar. Tem que Eu aproveitar. acho que tem que usar esse articulador para passar coisas. É uma piada, mas esse é meu ponto. É que a gente tem que aproveitar esse articulador para passar os elementos importantes da agenda. Não vamos lotear coisas e pedir algo em troca que não seja muito contundente. Não estou dizendo que o que foi, porque a taxação de grandes fortunas é algo importante. Mas vamos aproveitar que existe esse articulador e vamos utilizá-lo como nossa bala de prata. Maíra Goulart, aqui no Giro das 11, a gente está encaminhando aqui para o último bloco. O Tia está dizendo aqui o seguinte: lembrem de homenagear o Saci Pererê. Hoje, seu dia, que ele deu um fim às guerras e com seu furacão suma com Netanyahu e Zelensky abraçadinhos com Biden. Olha só que bonitinho. Adorei. Dá uma charge isso aqui, hein? Alô, Miguel Paiva. Maravilhoso. Ô Maíra, sobre essa polêmica, não polêmica, falsa polêmica, questão fiscal, Haddad e Lula, eu quero te ouvir um pouquinho. O que você Acho pode muito dizer? interessante esse tema, porque eu acho que isso é um governo. Temos um governo. E um governo é algo que inclui pontos de vista distintos, que são capazes de existir sem se implodir. Eu não concordo que o Haddad tenha sido desrespeitoso com o Lula, nem Lula desrespeitoso com o Haddad. Acho que o Haddad, sim, foi um pouco desrespeitoso com os jornalistas. Acho que o PT tem um problema de comunicação que é, de alguma maneira, mitigado pelo fato de ter a maior liderança política da história recente, que é o Lula, o melhor comunicador da história recente. Como a gente tem um gênio, essa fragilidade constitutiva em termos de comunicação passa, não nos prejudica de modo quanto mais, mas isso precisa ser melhor resolvido. O que não nos exima de elogiar esse jogo. É um jogo muito interessante, em que você tem um atraindo o mercado e passando confiança para o mercado, e outro que, por ter uma popularidade sólida em termos de classes populares, que era o que eu ia comentar sobre a pesquisa, ele se permite, né, adotar uma postura mais crítica em relação ao mercado. O que eu ia falar da pesquisa é que a gente tem esse suave declínio da popularidade do governo, mas a gente continua tendo as mesmas estratificações socioeconômicas, né? A mesma clivagem socioeconômica, que é o PT, o governo, mais bem avaliado entre quem tem ensino fundamental, uma diferença bem grande de quem tem ensino fundamental para quem tem ensino superior, de 63 para 44 de aprovação. Nós temos uma diferença muito grande, até maior, quando a gente pega a renda. Nós temos de 63 a avaliação para quem ganha até 2 salários mínimos de avaliação positiva e de 41 de avaliação positiva para quem tem mais de 5 salários mínimos mensais. É uma diferença de menos 22 pontos percentuais, que aí o que eu achei interessante em termos anedóticos. É maior do que a diferença de aprovação quando a gente compara católicos e evangélicos. Isso é para aqueles que acham que o inimigo é o evangélico, que o problema está nos evangélicos. Muitos nós da esquerda achamos isso. A diferença entre católicos e evangélicos é menor, em termos de aprovação do governo, do que as diferenças entre pobres e ricos. Então, o nosso problema... O Lula ele dialoga relativamente bem com os evangélicos, até porque eu acho que a gente enquadra mal, né, o fenômeno, né? Porque os evangélicos são as classes... Exato. Falar mal de evangélico é falar mal de gente pobre. Enquanto a gente achar que existe uma epistemologia da pobreza que é refratária aos conteúdos progressistas, nós não vamos a nenhum lugar. A gente vai continuar nessa posição de superioridade moral que estivemos durante o iluminismo e que criticamos em todas as nossas teorias decolonial, pós-colonial,
mas que acabamos incorrendo no mesmo erro quando a gente se refere aos evangélicos e às classes populares hoje. Aquelas que elegem parlamentares do patamar de Arthur Lira, aquelas que elegem os seus representantes religiosos no parlamento. A gente tem que entender que essa é a linguagem da democracia e se adaptar a ela. Maíra Goulart aqui no Giro das 11, a gente chegou aqui no final da nossa edição do Giro. Deixa eu ver se tem alguma informação urgente aqui para atualizar com vocês. Bom, pacote de segurança para o Rio de Janeiro está sendo levado por Lula. Achei, né? Sensacional a fala do Lula de: no meu governo não vai ter GLO. Não Até tem que enfim GLO. alguém botou os pingos nos is. Não é legal. Esse modelo de intervenção não é bom. Ele só serve para usar mais violência contra as classes populares. Perfeitamente. Olha, continuem com a nossa programação. Obrigado a presença de todos aqui no Giro das 11. Vamos continuar aqui fazendo jornalismo ao longo do dia. Obrigado, Maíra Goulart. Super beijo para você. Eu que agradeço, querido. Sempre bom. A gente está de volta amanhã. Desculpa, coisa da internet. Perdão. Não, já foi tranquilo. Ossos do ofício. Semana que vem a Maíra está de volta aqui conosco e amanhã a gente está aqui mais uma vez para trazer melhor análise da informação e das notícias no mundo e no Brasil. Obrigado, gente. Valeu!